Olá, meu povo, uma boa tarde para todos vocês, né? Que estão aí do outro lado. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, se vão ver, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, né? A graça e a paz para todos. Estou um pouco, né? Hoje já vai dar 2 horas da tarde. Não deu como mandar no horário da manhã, aqui não tem um horário. Pode ser de tarde, de noite ou de manhã. A hora que vocês puderem ouvir e ver, né? E que o Espírito Santo tocar, que vocês sentirem vontade de ver esse vídeo, né? Ver a palavra, né? Porque aqui o intuito é falar de Jesus, né? Trazer o pão, o alimento para nossas almas, não só para vocês, mas para mim também, tá? Eu vou deixar aqui no livro do Atos dos Apóstolos, né? A cura de um coxo, né? Que fala sobre um coxo que vivia na Porta Formosa. Porta Formosa, irmão, era um templo, o nome de um templo, né? Uma igreja, né? Que tinha por nome de Porta Formosa. E Pedro e João subiam esse templo, né, para poder orar na hora nona. Vocês sabem qual são a hora nona, que hora era? 3 horas da tarde, mais ou menos a hora que Jesus morreu, né? Então, a hora nona, eles tinham o costume, e os judeus têm até hoje, né? O costume, né? Vocês podem entrar ali na história de Israel, bota aí no tempo como é? Muro das Lamentações, que vocês vão ver ao vivo. Eles estão ali 24 horas orando. Eles oram de manhã, ele ora de tarde, ele ora à noite. Aquele muro nunca está vazio. Não, eles não estão adorando o muro. Eles estão adorando aquele lugar onde representava o templo de Jerusalém. Ali ficou aquele muro do que sobrou, né? E ali eles vão prestar o culto, né? Porque a parte onde eles deveriam adorar a Deus, onde seria construída tá, o Domo da Rocha, que é do islamismo, né? Então eles vivem contendo, e diz que quando esse templo for construído, né? Aí a vinda de Jesus está próxima, né? Porque diz que esse templo, antes de Jesus vir, tem que ser construído, né? E eles não permitem, né? Engraçado que eles são irmãos, né? Eles são irmãos porque eles são da descendência de Ismael, né? Filho de Abraão também, né? Mas eles não se entendem, né? Então eles não aceitam que os judeus construam o templo lá. Ali tem o Domo da Rocha, né? Uma rocha, uma cúpula dourada, que vocês já viram, né? Ali está o templo deles. Mas ali era o lugar onde era o templo de Salomão, né? E o pessoal ficou só com aquele muro, depois foi destruído. Mas aquela onde está o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, aquilo ali faz parte também onde era o templo de Jerusalém. Então os judeus, né? Os da descendência, né, de Abraão, eles vão até outros, né? O povo de Israel, né? Vai ali adorar naquele muro que se chama Muro Oriental, mas também é conhecido como Muro das Lamentações. Então, a hora que você entrar ali, eles estão ao vivo ali, é 24 horas ali, é hora de madrugada, é de noite, é de manhã, é de tarde, chova, faça sol, eles estão ali orando. Mas eles não estão ali orando, adorando aquele muro, ele está adorando a Deus, ele está ali clamando para que aquela igreja, o templo seja construído, né? Mas sabemos que isso aí só acontecerá quando estiver próximo, bem próximo da vinda de Deus. Então eles vão entrar num acordo e o templo de Jerusalém vai ser construído, né? Não para a adoração do templo, mas para que Jesus entre pelo portão dourado para o templo, né? A porta dourada está fechada. Construíram um cemitério ali naquele lugar, né? O outro povo, que são os irmãos deles, né? Que não concorda que ele faça a igreja ali está fechado, e eles botaram um cemitério ali. E a porta, mas aquela porta vai ser aberta e Jesus vai entrar por ela, para o templo. E para isso o templo tem que ser construído, né? Mas não é para isso que a gente vai falar. Eu vim apenas explicar a vocês sobre a oração deles, né? Que eles estavam orando, subiram para orar a hora nona, que é às 3 horas da tarde, né? Então, a Bíblia fala que eles oravam, subia Pedro e João, né? Para orar na hora nona. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo, né? É capítulo 3 do livro de Atos, né? Vamos ver. Primeiro até o 6, acho que até o 6, se eu não me engano. Pedro e João subiam juntos ao templo. Eles sempre iam juntos, né? Que eles andavam muito juntos. A hora nona, que eu já falei para vocês, mais aproximadamente às 3 horas. E era trazido um varão. Quer dizer, a família trazia esse varão.
era coxo, não andava, e ele já estava acostumado de viver nesta vida, né? Que era levado pelos outros, né? E colocado na porta da igreja para pedir esmola. E era trazido um varão. Era o trazido. Ele era aleijado, era coxo, não ia, né? Mas era levado. Porque tem gente deficiente, né? Que anda com a moleta, anda se arrastando, mas isso aí não era o caso desse. O caso desse, ele era levado. E era trazido a um varão que desde o ventre de sua mãe, quer dizer, nasceu já com deficiente, né? Da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias colocavam ele à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Quer dizer, esse homem, ele era coxo desde nascença, né? E era trazido à porta do templo para pedir esmola, porque ele não tinha renda nenhuma. Antigamente não tinha esse negócio de benefício para as pessoas com necessidades especiais, né? Então essas pessoas costumavam ser excluídas, não tinha valor, não poderia entrar no templo, porque antigamente uma pessoa com deficiência, ele era tido como pecador, que achavam que tinha cometido, ele estava naquela situação por causa de algum pecado que eles tinham cometido. Olha só a ignorância, né? Então eles achavam que as pessoas que nascessem assim era castigo de Deus. Eles nasceram assim por causa de algum pecado de seu pai, da sua mãe, né? E quando já era grande, era por causa que ele tinha pecado. Então você vê, ele era colocado do lado de fora do templo, mas nunca dentro. Ali ele ficava ali. Quem entrava e passava, ele pedia esmola. E já estava acostumado com essa situação de pedir esmola, porque para ele não tinha mais perspectiva de vida. O fim dele era daquele jeito, era pedir esmola, mendigar, né? Passar a vida mendigando, né? E quando Pedro e João iam passando, né? Aqui está falando no verso 12. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Então a família, não sei se era família, amigo, devia ser família, pegava ele e dizia, não, tu tem que ganhar alguma coisa aqui para ajudar, né? Então vamos te botar aí na porta da igreja e tu vai pedir esmola. E vivia de pequeno, né? Quando se entendeu como gente, já foi levado para pedir esmola, né? E ali pedia esmola, né? De repente a família não tinha condições financeiramente, né, que antigamente era difícil a situação dele poder manter ele, né? Ele tinha que fazer alguma coisa para ganhar um extra para poder ajudar dentro de casa. E assim foi. Ou foi largado a própria sorte para mendigar. E alguém ia e botava ele ali para ele mendigar, né? Mas aqui no 3 fala, ele vendo a Pedro e João, quando ele olhou para Pedro e João, que ele já estava acostumado, todo mundo que passava ali dá uma esmola para ele. Quem podia dava esmola e ele pedia, né? E ele viu Pedro e João subindo. Ele viu Pedro e João subindo, e ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo. Pedro já ia passando por ele, entrando para o templo, né? Pediu que lhe desse uma esmola. Ele pediu uma esmola a Pedro e a João, que ia entrando no templo. E Pedro com João olhou para ele, dentro dos olhos dele, porque Pedro não tinha dinheiro. Que Pedro foi ali, foi buscar a presença de Deus na igreja, né? E Pedro com João, fixando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, estava cheio de fé, né? Ele falou, esse cativeiro desse homem hoje vai acabar, né? Não sei qual cativeiro que estamos passando, mas o Senhor envia o socorro, a misericórdia. E esse cativeiro para esse homem chegou ao final. Não sei qual. A área dele a gente sabia que era física, mas não sei qual é a área seja espiritual, sentimental, financeira que você esteja passando, mas esse cativeiro na tua vida vai passar e chega ao fim. Porque Deus toma posse da cura, da bênção, né? Seja qual for a área, mas tome posse, porque Deus vai te dar vitória neste dia, em nome de Jesus. E olhou para ele, esperando receber. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa em troca, né? Esperando receber alguma coisa, alguma moeda, algum dinheiro. E disse Pedro, não tenho prata e nem tenho ouro. Mas o que Pedro tinha e João era mais importante do que dinheiro. Ele tinha o quê? Ele tinha a benção do Senhor para dar para aquele homem. A benção, a cura.
Olha que maravilha que esse homem recebeu. Ele disse: Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Irmão, que maravilha. Ele entrou no templo glorificando a Deus, depois que ele recebeu a cura. Aquele homem estava, né? Para ele não havia mais solução, não tinha mais jeito, ele estava ali, né? Achando que o fim dele tinha chegado, que ele ali era dali para morrer, né? Até os fins dos tempos dele, mendigando. Mas o Senhor foi misericordioso com ele, enviou Pedro e João para ministrar a cura para ele. Ele estava acostumado a receber migalhas, né? Nós não devemos aceitar migalhas, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. E ele tem para nós o melhor, né? Creia tão somente que o Senhor tem para ti bênção sem medida. Em nome de Jesus, toma a tua bênção, segura em tuas mãos, porque o Senhor tem para ti nesta tarde bênção sem medida. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele recebeu a cura física. Você pode estar precisando de uma bênção financeira. Recebe tu a bênção que o Senhor tem para ti, seja na área da saúde, na área financeira, na área familiar, que esteja em discórdia, alguma contenda dentro do teu lar. Repreende em nome de Jesus. Repreende e toma posse da bênção, da cura, do milagre, que só Ele pode te dar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Assim como esse homem estava desenganado, achando que para ele estava tudo perdido, assim às vezes nós passamos, achando que as coisas para nós não tem mais jeito. Mas tem sim, porque o nosso Deus, ele não dorme. Ele está com os olhos sobre nós, sobre a face da terra, contemplando aquele que confia nele, que deposita sua fé e sua confiança nele. Aquele homem estava acostumado a mendigar, mas a salvação, a libertação do cárcere privado que aquele homem estava passando chegou ao final. Ele falou, o Pedro tomou ele pela mão direita e falou: te levanta, toma a tua cama e anda. Continua a tua caminhada. A tua caminhada não chegou ao fim aqui, não. Tu tem uma jornada longa para seguir, para caminhar. Pega teu leite e segue, servindo, fazendo a obra, louvando, orando, falando de Jesus aonde quer que tu vá. Dizendo que Jesus cura, liberta, salva, transforma e faz acontecer milagres na tua vida, né? Quantas vezes a gente passamos por pessoas que a gente vê que está necessitada e nós calamos nossa boca com vergonha, com timidez, né? Na Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? Se você sentir pelo Espírito Santo que aquela pessoa que Deus está mandando tu dar uma palavra ou até fazer uma oração, faz, tá? Faz, porque naquele dia o Senhor pode requerer o sangue daquela pessoa da tua mão, né? Se você sentiu tocada de falar ou de orar pelaquela pessoa e você não fizer, naquele dia Deus vai requerer. Então, se você sentir de orar ou de falar de Jesus, seja uma pessoa que você vai passando e vê que está destroçada, está destruída, e você sentiu, poxa, essa pessoa está precisando de Jesus, às vezes Deus está te tocando para tu falar, Jesus te ama. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, não importa a denominação, procura Jesus. Ou até precisando de uma oração naquele momento, e você fecha sua boca, sendo tocada, mas não tem coragem, tem vergonha. Não faça isso. Faça a obra de Deus, porque nós estamos neste mundo para isso, para falar de Jesus. Pedro e João entrou no templo, ele foi buscar o Senhor, ele foi orar, ele não saiu ali para ir trabalhar, mas na hora o Espírito Santo usou eles. E ele falou: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma a tua cama, segurou ele pelas mãos direitas e falou: levanta. Acabou esse jugo de Satanás que está sobre ti, essa maldição foi quebrada. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Você se levanta daí e toma a tua cama e vai embora.
E ali aquele homem saiu saltando, glorificando, e foi aquele homem, a primeira vez que aquele homem pôde entrar dentro do templo e adorar a Deus, porque ele só ia até a porta do templo, ele não entrava, porque quem era deficiente não poderia entrar dentro do templo antigamente. E ele, daquele dia em diante, ele entrou para adorar e glorificar o nome de Deus e seguiu sua vida. Ali foi o primeiro dia da sua vida ali, glorificando e exaltando, porque ele não tinha vida. Ele vivia sentado, mendigando, e todo mundo que passava, às vezes, jogava uma moedinha em cima dele, né? Ele era excluído, ele é como uma escória ali para aquela nação, para aquele povo antigamente. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, contemplou ele, né? Enviou Pedro e João naquela hora ali para poder ministrar a libertação, a cura para aquele homem, para aquela vida, né? Para aquele ser humano que era excluído, que era, né? Envergonhado, seja lá até talvez no meio da sua família, né? Que não ligava, não dava valor a ele por causa da deficiência dele, né? E ele, aquele homem, se levantou, adorando, saltando, e aquele leite, não precisou mais ele usar aquele leite, a mendigar ali, toma teu leite, te levanta e vai embora. Nunca mais tu vai se prostrar aqui a mendigar. Tu vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, vai falar de Jesus, vai falar o que Jesus fez na tua vida. Porque muita gente recebe a cura, o milagre e fecha a boca. Não fala o que Jesus fez na sua vida. Às vezes recebe uma cura, conta até na igreja do testemunho, e às vezes vai em um hospital, numa clínica, chega lá, senta perto do lado de uma pessoa, o Senhor bota uma pessoa do seu lado que está passando o mesmo que você passou. E por que o Senhor bota? Para você contar o que Deus fez na tua vida, e às vezes você não conta, né? Quantas vezes eu fui curada de labirintite e o Senhor botou várias vezes gente na minha frente, era no mercado, era em clínica, era ponto de ônibus, pessoas que estavam com o mesmo problema que eu passei. E eu contava meu testemunho, que Jesus me curou, que Jesus me transformou, que eu me levantava de manhã, eu via a cama rodando com labirintite, tonteira, e eu não sentia mais nada. Deus me curou, eu tomei posse. Às vezes você recebe a cura e você sente os sintomas, mas você não deve aceitar, ter dúvida no seu coração que você está sentindo sintoma, porque o inimigo é sujo. Você recebe a cura e você às vezes sente o sintoma para você duvidar se você foi curado ou não, mas você mesmo sentindo algum sintoma, seja qual for a área que o problema você está passando, você está orando e crendo que Deus vai te dar vitória, mesmo que aquilo continue acontecendo na sua vida, não desanime, continue crendo. Eu recebi minha cura, eu recebi minha vitória, eu recebi a chave do meu apartamento, eu recebi aquela causa na justiça, eu recebi um milagre na vida dos meus filhos, estão libertos do meu marido, da minha filha, do meu filho. Seja qual for o problema, você não desanime, confia tu somente, que tu verás a glória de Deus na tua vida. Eu deixo essa palavra para todos, em nome de Jesus. Tome posse da bênção, porque se você tomar posse e não duvidar jamais, aquele homem, ele para ele ali não tinha mais jeito. Mas quando ele creu que Jesus ia curar ele, que fazia milagre, né? Ele creu, saltou. Quando Pedro pegou na sua mão, levanta sobre o teu tornozelo, levanta e anda, pega teu leite. Ele saltou, ele falou: Ah, Senhor, será que eu. Ele poderia ter falado a Pedro: Ah, eu não consigo, eu sou deficiente. Ele não falou e não duvidou duas vezes. Ele pulou, pegou seu leite e se levantou, tá? Não fica olhando para as dificuldades. Ah, eu não sei se vou conseguir, é difícil. Essa palavra não existe na boca de um crente. É difícil, talvez, é impossível, não sei se vou, não sei se consigo. Ah, muitos vão conseguir por causa disso, por causa daquilo. Não aceite isso. Tome posse tu somente da bênção e creia que Deus é o Deus dos impossíveis. Ele faz brotar água da rocha. Ele faz o impossível acontecer. Ele mandou o pão do céu, ele mandou pão para aquele povo que estava no deserto, não tinha onde comprar ali, no meio daquele deserto, e aquele povo não passou fome. Se eles pereceram ali no deserto, aqueles de antigamente, os descendentes deles, porque eles foram desobedientes, mas o Senhor sustentou eles em todo o tempo. Não faltou o pão, o calçado não envelheceu, a roupa não envelheceu, mas eles foram rebeldes, né? Ele foi pelo caminho de Corá e de Abirão, e todos pereceram, a terra se abriu e engoliu eles, por causa da desobediência, tá? Fica com essa palavra. Seja obediente, creia no Senhor, tu e tua casa, que serás salvo. Tu e tua casa, como diz a palavra de Deus, tá?
Fica todos na paz. Eu profetizo para a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bênção sem medida para a vida de cada um de vocês. Que Deus o abençoe grandissimamente.